Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro, se se perde e se destrói a si mesmo? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caro diácono Valdir, amados irmãos e irmãs, Deus nos criou livres. O que significa ser livre? É ter a capacidade de tomar decisão, de optar, inclusive a favor dele ou contra ele. E nós vivemos esse drama dentro de nós. Mas a palavra de Deus hoje nos coloca essas duas situações, tanto o que Moisés está dizendo quanto o que Jesus está dizendo. Deus não quer um seguidor obrigado, que carregue fardos pesados. Como se diz, fazer algo contrário à sua vontade ou à sua decisão. Mas quando a gente vai tomar uma decisão, a gente sempre olha o lado melhor, o lado que vai dar mais proveito para nós, ou vai dar mais vida, ou mais segurança. E a proposta de Deus, depois que o homem, na sua liberdade, peca e fica maculado pelo pecado, é esse tempo em que Ele dá para nós tomarmos decisão. Moisés com seu povo, com o povo de Deus, o povo dele, teve um momento que Deus falou: o seu povo se corrompeu. Falou assim: meu povo é o seu povo que se corrompeu. Então, esse povo que havia saído do Egito, visto sinais extraordinários, foram para o deserto, passaram fome, brigaram, aceitaram Deus, falaram assim: nós vamos fazer tudo o que o Senhor quer, e depois não fizeram, se enveredaram pelo caminho do mal. Deus perdoa eles e retoma, e vai o caminho até chegar na entrada da terra prometida. E ali Moisés faz não digo uma aliança, mas faz uma proposta para o povo. Diante de ti eu coloco dois caminhos, ou duas vias. Escolhe o que você quer. E Ele dá, para a gente não ter engano nesse sentido, ele exemplifica o que significa o caminho com Deus e o caminho sem Deus. Daí surge a expressão bênção e maldição, vida e morte, coisa que nós lidamos diariamente com isso. E o povo tem que fazer uma escolha. E essa escolha, meus irmãos, é para todos nós também. Nós não somos católicos por obrigação, como alguém que é obrigado a ser. Ninguém é obrigado a seguir Jesus. Ele, na sua palavra com os discípulos, ele é muito claro para eles. É eles que têm que tomar a decisão de segui-lo ou não, de acreditar ou não. E nós vamos vendo, na medida que vamos ouvindo o Evangelho, as atitudes e posições que cada um vai tomando. Então ele propõe, aliás, ele anuncia a sua paixão e morte.
Ele que não tem pecado nenhum, Ele que fez tudo o que Deus pediu, Ele que sempre, em tudo, fazia a vontade do Pai, dava preferência, ou vamos dizer, dava precedência à vontade do Pai. Ele praticamente não viveu para Ele, Ele viveu para o Pai. E sofreu. Sofreu perseguição, sofreu a sua paixão, morreu numa cruz, a fim de nos salvar. Nós não devemos perguntar a Deus: Senhor, por que eu sofro? Por que dessa enfermidade? Ou por que dessa situação difícil? Nós somos pecadores. A princípio podemos dizer, nós somos merecedores de sofrer estas coisas. Mas tem coisas que, eu já disse aqui, são próprias da natureza. A enfermidade é própria da natureza. É uma célula que não está bem formada, ou é um vírus, ou é uma outra coisa. Isso traz um pouco de sofrimento. É o frio, é o calor. Nós enfrentamos essas situações. Mas quando Jesus fala para nós tomarmos a nossa cruz e segui-lo, porque o seguidor dele não é diferente dele. Ele não tinha pecado e eu tenho pecado. Mas eu creio naquele que tira o pecado do mundo. E a fé nos faz crer que Jesus lavou os nossos pecados. E eu, arrependido, confesso os meus pecados, Ele purifica-me dos meus, perdoa os meus pecados. Quer dizer que eu não tenho mais pecado. Até eu cometer o próximo, né? E nesse segmento dele, aceitar as contrariedades da vida. Sabe, abraçar a sua cruz também. Porque viver, simplesmente viver, gente, já é carregar a sua cruz. No ambiente que nós estamos, no mundo que nós estamos, há, sim, dificuldades para a gente viver a fé, para a gente professar a nossa fé. Mas a escolha que nós fizemos por Deus é a escolha que o seu coração quer, aceita? Porque só tem duas opções: a vida ou a morte. O que você escolhe, você terá: a bênção ou a maldição. É escolha, gente. Ninguém recebe a bênção se não escolheu a bênção. Ninguém recebe a maldição se não escolheu a maldição. E vocês sabem que o pecado é a contramão da proposta que Deus faz para nós. E a gente sabe que o pecado leva à morte. E se a gente escolhe ele, está morto. Se a gente escolhe o pecado, quer dizer, mas se a gente escolhe a Deus, a gente passa pela cruz da luta contra o pecado. Ele vai gritar em nós, ele vai, espernear em nós, ele vai buscar todas as maneiras de não permitir que nós vivamos a graça, que nós vivamos na fé em Deus, que nós vivamos na fidelidade. Ao contrário, ele vai fazer de tudo para que nós nos distanciemos de Deus. E essa é uma luta interior, que constantemente nós temos que dizer: a minha escolha é Deus, a minha escolha é a sua salvação, a minha escolha é a sua misericórdia. Por isso eu confio nele. Não vou fazer a vontade do pecado na minha vida, porque ele me leva à morte. Mas vou fazer aquilo que Deus quer, dar primazia a Deus na nossa vida, como Jesus o fez. Fazer a vontade de Deus é a nossa salvação. E fazer a vontade de Deus, muitas vezes, na maioria das vezes, é contrariar nós mesmos. É contrariar a nossa vontade, é contrariar o nosso comodismo, é contrariar uma série de coisas dentro de nós. Por que não pode ser assim? Por que tem que ser desse jeito? É uma escolha. Jesus não obrigou ninguém a segui-lo. Tanto que os discípulos teve um momento em que eles
depois que ele falou da sua paixão, de que ele ia morrer, tudo, alguns falaram assim, epa, peraí, não é bem isso que a gente quer, não. E resolveram ir embora. E ele olhou para os outros que estavam ali do lado e falou para eles, vocês também querem ir embora? Aí eles vão dar aquela resposta bonita, né? A quem iremos, Senhor, se só Tu tens palavras de vida eterna? E nós queremos essa vida eterna. Nós estamos dispostos também a passar pela cruz como o Senhor vai passar. E assim se forma o cristão. Ele não segue a Deus por medo de Deus, ele não segue a Deus porque ele é obrigado a seguir, ele segue a Deus porque ele tomou uma decisão dentro de si. Por isso que a nossa fé não é algo imposto, é algo proposto que nós damos resposta. E a nossa resposta é aquela fidelidade que nos orienta dia a dia. Estamos num caminho de conversão. Deus não quer a morte de ninguém, não quer a perdição de ninguém. Por isso, constantemente, diante de nós está presente a mão estendida de Deus, dizendo, meu filho, minha filha, a hora que você quiser optar por mim e sair dessa situação, eu te recebo de volta. Mas se você escolhe o contrário de mim, foi a sua escolha, não foi a minha. Portanto, nós somos responsáveis pela escolha que nós fazemos. Escolha Deus para que vivas e sejas feliz.